Olá, amigos! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria compartilhar com vocês uma musiquinha bem legal da banda Casuarina, tá bom? Talvez vocês conheçam, mas talvez não. Mas eu vou compartilhar porque de repente vocês não conhecem. Para quem não conhece, vai conhecer agora, tá bom? É só um trechinho, vou colocar. Amor a gente tem para multiplicar. Felicidade é coisa pra se dividir. E quantos mais amigos a gente somar, é certo que a tristeza vai diminuir. Foi só um trechinho. E aí, vocês gostaram? Vocês também concordam com a música? Amigos pra gente somar, sorrisos que a gente pode dividir pra poder multiplicar. E com certeza a tristeza vai diminuir, né? Se a gente dividir alegrias, partilhar momentos bons com quem a gente ama, certeza que a tristeza vai ficar de lado, né? E eu coloquei mais um trechinho aqui de uma frase que também é assim motivadora pra gente. Para dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé. Crianças, não percam a fé de vocês. Eu tô aqui, eu tenho minha fé, eu levanto com ela, eu durmo com ela. Eu tenho certeza que esses dias irão passar e a gente vai logo, logo se encontrar. Eu tenho fé. Fé que isso vai acontecer em breve. E vocês, também estão com fé? Eu espero que sim. Se alguém aí tiver num dia não tão bom, num dia ruim, meio cabisbaixo, tenha paciência, que dias bons virão, tá bom? E agora a gente pode dar início ao nosso conteúdo, né? Com essa mensagem tão gostosa e a música também. O nosso objetivo com essas aulas é compreender a sequência numérica, perceber a escrita dos algarismos, estimular o raciocínio lógico-matemático, compreender o arredondamento dos números e aplicar o arredondamento dos números. A gente usa muito no nosso dia a dia e vou mostrar para vocês que ele é bem simples de fazer. Tudo bem? Então vamos dar início. Ordens e classes. As ordens e classes, esse conteúdo, a gente encontra no livro lá na página 101. Mas o textinho que eu coloquei aqui é diferente do de lá. Então, quem quiser fazer a cópia no caderno para poder ajudar nos exercícios ou a estudar, tá liberado. Pode fazer essa cópia sem problema algum, tá bom? Vamos lá, ordens e classes. Para facilitar a leitura dos números, as ordens são agrupadas de 3 em 3, da direita para a esquerda. Cada um desses grupos de 3 ordens é chamado de classe. Assim, aí vem o exemplo. Assim, no número 415.279 temos, montei um quadro de ordens. Preenchi ele da direita para a esquerda. O 9 ficou na unidade, o 7 na dezena e o 2 na centena. Já completei a minha primeira classe, que é da unidade simples. Um grupo de 3 ordens, primeira, segunda, terceira. Fechou? Continuando o número, eu já vou ultrapassar e vou para a segunda classe, a classe do milhar. O 5 ficou na unidade de milhar, o 1 ficou na dezena de milhar e o 4 na centena de milhar. Cada número ocupa uma ordem diferente e é de acordo com seu valor. Lembra-se que a gente já viu isso? Os valores que os números têm dependendo da ordem que eles estão ali, né? No numeral completo. Quando a gente preenche o quadro de ordens, é mais fácil a leitura do nosso número, porque a gente já entende em qual classe ele está. Se ele está na classe do milhar, é 1000 e alguma coisa. Não é bem mais fácil pensar assim? Eu acho, vocês. O quadro de ordem tá aí para simplificar a nossa vida, hein? Se eu for decompor esse mesmo número, que é o 415.279, eu fico com ele desta maneira, que também está bem explícito lá no nosso quadro de ordens. Eu tenho 9 unidades na primeira ordem da primeira classe.
7 dezenas na segunda ordem da primeira classe, 2 centenas na terceira ordem e na primeira classe. Quando eu vou passar para a segunda classe, eu já tenho 5 unidades de milhar na quarta ordem da segunda classe, 1 dezena de milhar na quinta ordem da segunda classe, 4 centenas de milhar na sexta ordem na segunda classe. É a mesma coisa que eu li no nosso quadro de ordens. O quadro, ele só distribui melhor o numeral, que nada difere do que a gente fez aqui na decomposição dele. Ok? O quadro de ordem é uma organização que a gente tem dos números, dividindo eles nas ordens, dividindo eles em classes para poder melhorar a leitura deles. Lembrando que a gente preenche nosso quadro de ordens da direita para a esquerda, ok? Mais um exemplo aí que a gente tem. O número 148.752. Eu tenho o número 2 nas unidades, na primeira ordem da primeira classe. Tenho 5 dezenas na segunda ordem da primeira classe ainda. Tenho 7 centenas na terceira ordem na primeira classe. Já preenchi as 3, então já estou indo para a segunda classe, porque lembram-se, como eu coloquei antes, 3 ordens ocupam uma classe, então já foi. Na segunda classe eu vou ter 8 unidades de milhar na quarta ordem na segunda classe, 4 dezenas de milhar na quinta ordem na segunda classe e 1 centena de milhar na sexta ordem também na segunda classe. Se o número for maior, eu já vou para a terceira classe, que é a classe dos... muito bem, dos milhões, isso aí. Nesse caso, eu cheguei só até a segunda ordem, tá bom? Desculpa, só até a segunda classe na sexta ordem. E aqui ele tá no nosso quadrinho de ordens que a gente tanto ama, que simplifica a nossa vida e nos ajuda pra caramba. Temos, na primeira classe, como eu falei, o 2 na unidade, o 5 na dezena, o 7 na centena, o 8 na unidade de milhar, o 4 na dezena de milhar e o 1 na centena de milhar. 3 ordens, 2 classes. 3, uma classe. Mais 3, outra classe. Se tivesse outras 3, outra classe. Entenderam, crianças? Se restar alguma dúvida, vocês falam lá na plataforma que eu não me incomodo de explicar novamente e dar outros exemplos. Tudo bem?